Antes da continuidade aqui, pastor, eu vou até pegar um gancho no que o senhor está falando. Quero agradecer aqui o Douglas Cleide, que também acessou aqui o QR Code e fez sua doação. Muito obrigado, Douglas. A sua contribuição é muito importante aqui para o canal. E lembrando, você que não sabe escanear QR Code, é só você usar a chave Pix, que é o e-mail doarparafb@gmail.com. Meu pastor, antigamente nós víamos muitos milagres acontecer, né? Se a gente não via, a gente pelo menos ouviu. Lá na década de 80, 90, a gente ouviu falar, você provou de alguns. E eu vou falar, eu tenho 10 anos de convertido, eu vivi milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vi milagres acontecendo na igreja, porque eu vi de uma igreja séria. Mas eu te faço uma pergunta, por que nessa era pós-moderna muitas pessoas deixaram de acreditar em milagre? Duas, Daniel, questões muito sérias. A galera que está no púlpito não é séria. O púlpito vive uma crise aguda. Muitos líderes são autoritários. Muitos líderes manipulam os seus membros, manipulam o sagrado e por isso há um descrédito. Eu sou de uma época que a galera... Eu ouvia muito a rádio, né, da programação da Deus é Amor. 1 minuto de oração. E o Davi Miranda orava de meia-noite às 5 da manhã. Era no joelho, Mariana. Mariana tá lá na técnica assustada hoje. Ó. Imagina, você falar assim, eu vou orar 1 minuto aqui. Você dobra o joelho, aí você tá convidado nessa casa, aí o camarada começa a orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, oh, abençoa. Irmão, eu quase fui membro da Deus em Amor. Porque eu gostava dessa questão dos milagres. Quantas vezes eu fui na rua Senador Pompeu, nas cruzadas evangelísticas, os camaradas falavam assim, vem aí, tragam os enfermos, tragam os aleijados, tragam os problemáticos, tragam os oprimidos. E Deus operava milagres. Eu vi gente levantar da cadeira de roda, eu vi defunto levantar lá na Senador Pompeu. O Davi Miranda era um homem de milagres. O Sérgio Sora era um homem de milagres. Hoje a Deus é Amor está num conflito por questões do tempo, por conta da pós-modernidade. Tem uma galera que quer renovar, que na verdade eu desconfio que não seja uma renovação, sejam inovações. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Porque na renovação, você vai mudar o seu pensamento, você vai continuar atual e você vai continuar santo. Sim. Daniel estava na Babilônia. Seu xará. E tá a galera lá fazendo pressão. Daniel, você não pode orar. Daniel, come essa comida aqui. Come dessa iguaria ali. Ó, não quero me contaminar com o manjar do rei. Porque ele sabia, historicamente falando, extra-bíblica, que tudo aquilo que era servido no palácio era também oferecido a outros deuses. Então, ele sabendo que a alimentação dos babilônicos era diferente da lei de Cachuru, que é uma lei alimentar para o judeu, ele não quis ofender a Deus nem na hora de se assentar à mesa. Porque o Talmud vai explicar que a forma que você segura a sua taça, na forma que você se assenta junto à sua mesa e a forma que você se alimenta, segura o seu talher, informa se você serve a Deus ou não. Aí Daniel tem em vista o quê? Eu estou numa outra cultura, eu não posso ser um cara desantenado, eu tenho que ser um cara atualizado, mas não vou deixar de ser crente. Não deixo de orar, não deixo de servir a Deus. Mas quem era ele? Governador, ele era um cara de influência, ele era um cara de oração, ele era um cara de revelação, e quando ninguém sabia interpretar, chamavam quem? Daniel. Ele era atualizado, meu irmão. Se fosse nos nossos dias, teria Instagram, teria WhatsApp, teria Facebook, mas continuaria santo. O problema é que a galera pega essas coisas aqui e diz assim, isso é do diabo. Não, irmão, é muitas vezes não saber usar. Verdade. É ter o descontrole e colocar a culpa no diabo. Nem tudo é culpa do diabo. Eu não sou advogado dele aqui não, longe de mim isso. Mas tem coisa que é a sua carne. Você já foi lá nos frutos da carne? Quanta coisa a gente faz, a gente acha que é diabo e não é. É a nossa carne gritando. Gálatas capítulo de número 5. E aí a galera fica nessa de que, não, porque o diabo, botei uma pedra aqui. Irmão, você que não levantou o pé, foi preguiçoso, foi andando, arrastando a sua havaiana, ou a sua Kenny, a sua sandalinha, o seu salto. Aí bateu com o pezinho lá, irmão, o diabo se levantou. Não, você que não levantou o pé. Larga de ser preguiçoso. É verdade. Uma outra coisa, Daniel, para os nossos dias, por que não acontecem milagres? Porque nós não acreditamos que Deus é poderoso para continuar operando milagres. Irmão, você tem um pedido de oração? Tem. Qual é o pedido de oração? Irmão, eu estou com problema.
Aí o irmão quer contar um problema maior do que aquele que aquela pessoa está contando. Parece que é disputa. Não, porque eu sinto uma dor de cabeça, eu sinto assim. Não, irmão, eu estou com câncer. Não, ele não está perguntando se você está com câncer, está perguntando se você acredita no poder da fé. A gente, como líder, precisa equilibrar isso. Por quê? Porque tem irmãos que chegam na igreja e contam com a nossa oração. Aí você vai ver o presbítero na igreja, conforme a ordem bíblica está alguém enfermo? Chama os presbíteros, pega o óleo, faz a oração da fé. Até se o cara tiver cometido pecado, vai ser perdoado. E a oração da fé sarará o doente. Só que a turma, ela acredita em qualquer outra coisa, menos que a fé pode ser útil para aquilo ali. Tem um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Você pode buscar no YouTube. Gente, pensa num filme doido, mas que traz muitas verdades. O cara vai enganando de cidade em cidade. No dia que um milagre acontece de verdade, ele fica tão impactado que ele desiste de enganar os outros. Não é verdade? Por quê? Quantas pessoas falam em nome de Deus, mas Deus está longe delas? E às vezes o milagre acontece não é porque ele é poderoso, não, porque ele tem intimidade com Deus, não. É porque a sua necessidade de aproximação com o sagrado era o momento de você se humilhar diante de Deus, e Deus se utilizou daquilo e usou de misericórdia para ainda revelar o seu poder e a sua bondade. Meu pastor, o que está faltando hoje na igreja? Assim, vou falar do modo coletivo. No individualismo, nós sabemos que a pessoa que tem fé, que manifesta a sua fé, que ora, que crê de verdade, vive o seu milagre. O que está faltando hoje, nessa era pós-moderna, na igreja, para nós vivenciarmos aqueles milagres que aconteciam antigamente? Daniel, está faltando humilhação. A igreja brasileira está fazendo festa na hora que deve se humilhar. Verdade. A igreja brasileira está fazendo conferências e mais conferências, ativismos e mais ativismos, quando na verdade elas deveriam parar. Gente, para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou bolsonarista, não. Mas um presidente ter que conclamar um crente para um dia de jejum nacional. Aí você só vai jejuar porque 7 de setembro está chegando, porque o presidente convocou. É muita fuleiragem. Como diz o meu amigo lá, o professor da Luta Livre, o Wallace Velho. Para de fuleiragem, gente. Orar pela minha nação para que haja paz e eu viva em paz, Jeremias já me ensinou no capítulo 29. Na paz da cidade, eu ganho minha paz. Orar pela cidade santa também está na Bíblia. Só que a turma, ela chega a cair no ridículo. Porque o presidente, ele é de raiz católica. É batizado por um pastor que não era pastor, era pastel. Mentiroso. Irmão, vou abrir o verbo, vou rasgar aqui a boca, que já é grande, a barba que esconde um pouquinho. Deixa eu te falar, foi comprovado. O cara não era pastor. Mas aí teve aquela coisa, porque os crentes gostam, né? Vamos batizar lá em Israel, no Rio Jordão. Aí tem pastores agora que estão colocando ali no púlpito da igreja. Como autoridade da nossa nação política, Brasil. Agora, como ministro, ele senta como qualquer outro para ouvir. Como qualquer outro membro. Não é porque ele é presidente que ele tem que ter privilégio na igreja, não. Aí a turma faz o quê? A gente confunde as antenas. Qual é o problema? Por não acontecer tantos milagres nos nossos dias, e parece que os milagres caducaram nos nossos dias. Não. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem não acredita em milagre, muitas vezes somos nós. Eu e você. Quer ver? Eu vou falar aqui do presbítero Tiago, que estava comigo lá em Saquarema. Vou repetir essa história. A gente foi fazer 7 semanas numa igreja lá de oração e fé. E tinha um aleijado na igreja. Toda vez que a gente chegava no culto, o Tiago mandava segurar o aleijado. Bota ele em pé. Ficava um do lado do outro. Acabava de orar, solta ele. Puf, o cara caía de cara no chão. No 4º dia da campanha, o aleijado já olhou pra gente revoltado. Não bota a mão em mim não, nem ora por mim não. 7º dia a gente levou o pastor Daniel Mota. Hoje, morando aqui na cidade de Itaboraí, natural de São Paulo.
Ele é o primeiro cara aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a chamar, por revelação, as pessoas pelo nome. Ele fazia clínica na alma, na melodia, e foi um cara muito humilhado por muitos pastores que rechaçaram o cara, humilharam o cara, escantearam o cara. Deus usava o camarada, inventaram um monte de coisa. Aí, para os malandros da fé hoje, dão um púlpito. Daniel hoje, ore por ele, está desviado. Daniel Mota. Quem conhece aqui do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Gente, eu vou falar por mim. Ele entregou umas revelações para mim, que o negócio foi... A minha viagem para a Europa foi detalhada na boca daquele homem. 2 anos antes. Dia, hora, os lugares que eu ia pisar. Eu estava em culto. Aí chega Daniel Mota no culto, convidado da gente, passa pelo aleijado, nem ora, dá a mão para ele e diz assim, vem comigo. O cara levanta, sem a gente orar, e fica o culto todo andando dentro do templo enquanto ele está pregando, e todo mundo vendo o milagre. Aí eu pergunto para você, por que não acontece mais milagres? Porque a gente não é mais ousado. A gente não acredita mais nem em batismo com o Espírito Santo, irmão. A gente fica brigando, é xilolália ou glossolalia? O que você está falando na igreja? Cadê o verbo? Irmão, para com isso. As línguas foram idiomáticas. Tá bom, foram idiomáticas. Tinha árabes, cretenses, partos, medos, elamitas e pessoas de todas as partes do mundo. Agora, como é que Daniel aqui falando em árabe, eu falando hebraico, a Mariana falando medo persa, e a gente se entendendo? Explica para mim, meu irmão. Como é que é? Irmão, coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Nem tudo Deus vai nos dar explicação. E nem quando você chegar no céu, para com essa... Não, porque quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus, larga de ser metido. Baixa a bola. Porque ele não deve nada de explicação para você. Você que precisa andar na linha e andar em santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Falta também isso, santificação. Com certeza. Eu acho que o principal ponto é a santificação. E um outro detalhe também, né? Tanto método, tanta técnica que eu acho que a gente, como igreja hoje, na pós-modernidade, que a gente tem tirado o espaço do Espírito Santo atuar na igreja. A gente dá tanto jeitinho para fazer o culto acontecer que a gente acaba tirando ali o espaço para Deus trabalhar. A gente acaba querendo fazer tudo tão artificial, tão mecânico, que acaba deixando até Deus do lado de fora, né? Como a igreja lá, né? Que Jesus estava à porta batendo para entrar. Então, muitas das vezes, Deus não está nem naquele culto. Eu creio nisso, mas tem muita igreja, não vamos generalizar, mas porque a gente vê tantos vídeos que a gente recebe aqui, a gente consegue até afirmar, porque Deus não está nesse lugar, né? Como é que vai acontecer milagre no lugar onde Deus não está? Fica bem difícil, não fica? Fica, até acontece. Por exemplo, Naamã vai orar lá no templo do seu Deus, lá na Síria. E ele vai agradecer. Mas ele não está prostrado diante de uma imagem porque ele já sabe quem foi que o curou. A imagem, quem estava lá, não serviu de nada para ele. Quantas pessoas carregam pedra na cabeça, cruz de madeira grande, andam não sei quantos quilômetros na estrada para chegar no templo de fulana e de fulano e pagar a sua prece, o seu voto. Deus curou. Rapaz, uma vez eu estive lá em São Paulo e passei no templo de Aparecida. Quantas cadeiras de roda, quantos corações de barro. E eu perguntei para o guia lá da igreja, o que é isso aí? Ele falou, isso aqui significa um milagre. A pessoa parou de andar de cadeira de roda e deixou a cadeira aqui. Sinal de que ela foi curada. O coração de barro é a cura que ele recebeu, é o órgão no corpo pelo qual Deus o reanimou, o reativou para a vida. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, cara, nós nunca tivemos um tempo em que isso aqui ainda é pouco. Mas vou dizer para você, me causou uma certa inveja. Sabe por quê? Porque os caras fazem de tudo para alcançar de Deus o seu favor. Não importa, Daniel, se eles vão andar 15 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros, se vai ter uma cruz pesada de 50 quilos nas costas, se eles vão ter que jejuar 3 dias e 3 noites, eles querem entregar para Deus o seu melhor. Esquece as imagens de escultura, esquece a idolatria, eles querem buscar a Deus. Aí Deus, que não leva em consideração o tempo da ignorância do homem, libera o milagre para o cara. Pela misericórdia, né? E aí, de repente, alguém pergunta assim, pastor, como é que deve ser a forma, dentro de uma pitada do que vai acontecer aqui com a gente no estudo, qual é a forma
mais pura que eu posso me apresentar para Deus é aquela que você está com vergonha até de falar. Você sabe como crente, como ser humano que você é, diante do Criador, você é vacilão, você é impedante, você é todo errado, mas porque você sabe que Ele é Pai, você é filho, e você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus, você chega ali até que com vergonha e sem palavra você fica, porque você espera que Ele fale com você. E se você ora esperando só receber bênçãos, você ainda não encontrou o propósito da oração. Agora, se você ora até alcançar de Deus a intimidade para se tornar um amigo de Deus, aí você encontra o propósito da oração. Uau! Isso é muito forte, meu pastor. Antes de darmos continuidade aqui, eu preciso fazer mais um agradecimento. Vamos lá. Ao Douglas Cleide. Douglas Cleide, que fez sua doação através aqui do QR Code. Muito obrigado, Douglas. Você está contribuindo para os projetos aqui do canal do Pastor Paulo. Faça isso com coração, com amor. Você que admira o conteúdo que é distribuído aqui nesse canal, você que admira aí o Pastor Paulo, os ensinamentos dele, faça como essas pessoas, tudo que eu já falei aqui, o Douglas, o Ivanildo, o Antônio, o César, o Fernando, dentre outros, esses aqui que foram que doaram hoje. Aponte seu celular para esse QR Code, escaneie e faça a sua doação. Ou você pode usar a chave Pix, que é o e-mail doarparafb@gmail.com.